Folha GB. Oferecimento Torneagro. Serviços e peças para máquinas agrícolas. Midiasame. Baixe o aplicativo ou acesse midiasame.com e tenha todos os conteúdos da região em um só lugar. Gráfica Brasil. A publicidade que a sua empresa precisa. Pessoal, estamos aqui com mais um bate-papo aqui e hoje a gente vai falar aqui sobre os candidatos a deputado estadual, deputado federal e governador. É isso? Estamos aqui com o convidado aqui, Zé Matheus, e hoje ele vai falar aqui um pouco de cada candidato que ele está apoiando, quais os benefícios, qual a história dele, o que ele tem feito, quais os projetos futuros. E estou aqui também com ele, meu parceiro aqui agora do Folha GB, meu sócio, e esse é o primeiro programa aqui falando de política. Então, fala aí um pouco aí, Zé Matheus. Zé, candidato a deputado federal. Primeiro eu quero agradecer a você, ele, por ter contado essa oportunidade da gente interagir. Muitas pessoas criticam a política, mas nós temos que saber que é através da política que a gente consegue mudar a percepção do nosso município, buscar melhorias e principalmente na questão da eleição de deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente. Por que eu falo isso? O nosso recurso hoje, infelizmente, não tem uma ação orçamentária que consegue suprir toda a necessidade do município. Então é de extrema importância a gente ter compromisso com deputados sérios que vão mandar recursos, emendas e empenhar emendas parlamentares para que a gente supra as necessidades. Se hoje a gente precisa de mais atendimento médico, se a gente precisa de mais remédios, mais atendimentos específicos dentro do posto de saúde, mais infraestrutura, até principalmente a geração de emprego, a gente precisa da ajuda dos deputados. E por isso que eu decidi, como você primeiro fez a pergunta do meu deputado federal, eu decidi apoiar o deputado federal Wildo do Candango, com o número, até falar o número dele aqui logo, 1011, que é uma pessoa que tem uma vida pregressa, histórica, na sua cidade de Águas Lindas. Ele foi prefeito, no primeiro ele foi deputado, foi testado como deputado estadual. Teve uma ajuda no entorno de extrema importância. E depois ele veio como prefeito, lá dentro de Águas Lindas. Nunca foi reeleito prefeito dentro de Águas Lindas. O Wildo Candango foi o primeiro. Significa que ele fez muito. E nós, como meu pai tem fazenda ali em Santo Antônio, a gente trafega ali diariamente por Águas Lindas. E nós percebemos o que o Wildo do Candango fez por aquela cidade. Ele ajudou muito na infraestrutura, na segurança e também no principal que a gente fala, que é a geração de emprego e saúde dentro do município. Educação também, ele teve seus pontos positivos. Então, o Wildo do Candango, ele tem esse compromisso com o Pai Bernardo. Como eu falei para você, a gente precisa do deputado. Porque, por exemplo, como que eu vou querer que faça uma obra tal se a gente não tem recurso suficiente? É onde eu vou correr lá, Wildo, preciso disso. E na sua história, ele, quando fez o compromisso, ele cumpriu, chegava e cumpria. Então, por isso que eu decidi apoiar o Wildo do Candango. E também tem várias outras lideranças que estão à frente dele aqui, pessoas que confiam no Wildo do Candango. E eu decidi apoiar porque nós temos uma base, um compromisso principal com ele. Deixa eu te dar um exemplo. Outros deputados federais estão ali em várias cidades. Então eles têm que dar um pouquinho para cada um, para alimentar suas bases eleitorais, porque o político vive do voto. O Wildo do Candango, por ter uma base eleitoral muito grande dentro de Águas Lindas, ele sai de lá praticamente eleito. Ele firmou compromisso em apenas 7 municípios. E Pai Bernardo é um deles. Então, o Wildo do Candango tem um compromisso com nós de destinar 10 milhões de recursos para cá anualmente. Imagina o que não dá para fazer com 40 milhões durante os 4 anos. Imagina o tanto de obra, o tanto de benefício, de infraestrutura que ele pode nos trazer. O Wildo do Candango, então, tem um compromisso firmado. É um compromisso, não é uma promessa política. Eu, como vocês sabem, é muito complicado eu decidir apoiar um político. Porque eu sempre pesquiso tudo a fundo
se não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção, se não... Rápido você chegou, mas chegou. pode ir para conversa. Se não tem nenhum problema dentro da sua família, não ou de outra coisa. Por quê? O Will Ducandam, ele foi uma pessoa séria, transformou a história de Águas Vivas e vai ajudar a transformar a história de Pato Bernardo. Você imagina ele, 40 milhões de reais. O que não dá para fazer com 40 milhões de reais? Dá para ir lá na Vendia fazer a estrada real? Dá para ele vir aqui ajudar essa creche aqui no setor de Nota? Dá para inteirar o dinheiro para terminar a reforma dela? Dá para pegar esse dinheiro e reformar ali a pavimentação asfáltica da Santa Luzia todinha, que está um caos no nosso município? Dá para asfaltar a antiga Avenida C? Então, imagina o tanto de coisa que dá para fazer. E só o deputado Will Ducandam. Então, assim, por isso que eu decidi apoiar ele. Não apoiei candidatos a deputado federal que teve muito voto aqui e trouxe pouca emenda e pouco recurso. Nós precisamos urgentemente de pessoas que olhem para nós. Pato Bernardo, infelizmente, é muito esquecido por questão do deputado. Tem deputado aí que vem aqui, sempre é o mais votado e nunca traz nada para cá. Então, nós temos que mudar essa concepção. Tem, sim, respeito a todos os outros candidatos, né? Claro que cada um tem sua importância, seu nível de entendimento. Mas eu, vereador Zé Matheus, decidi apoiar o Will Ducandam por causa desse compromisso dele. 10 milhões de reais por ano, 40 durante os 4 anos de mandato, que ele vai ajudar a transformar vidas aqui em Pato Bernardo. Ele vai mudar o futuro de cada cidadão bernardense. Vou dar um exemplo para você. Ele pode chegar e falar assim, vamos supor que o prefeito mais 2 anos, lá de Jusleide, tá aqui 2 milhões de reais, você vai criar um programa aí do Jovem Aprendiz. Exemplo. O PAF empenhou 2 milhões de reais para o Jovem Aprendiz. Imagina o tanto de emprego que não vai gerar. Tanto de novas oportunidades de emprego que vai gerar. Então, nós precisamos desse apoio. Trazer o deputado federal para cá. E outra coisa que também, você sabe que um deputado tem que ter, tem que representar, né, o deputado federal. Infelizmente, você vê como que é a máfia, que é lá a Câmara Legislativa. Ah, é barganha, é isso aqui. Nós temos que mudar essa concepção. E muitas pessoas às vezes falam assim, eu não tenho esperança em político mais. Mas eu, vereador Zé Matheus, sempre tenho. Que através da política, pessoas boas, pessoas honestas, que nós vamos mudar a nossa realidade. Não só do município de Pato Bernardo, mas também de todo o estado de Goiás e todo o país. Infelizmente, a política nacional está banalizada. E a municipal mais ainda. Envolvida em vários escândalos aí de corrupção que a gente está vendo. É porque é o seguinte, às vezes, as pessoas boas não querem candidatar, não querem entrar porque a política é suja e acaba a gente ficando refém desse pessoal que não quer fazer nada e só pensa pular, assim, querendo enriquecer com dinheiro público. Vou falar uma coisa para você, Samuel, que eu falei até numa entrevista passada. 99% dos políticos entram na vida política para se beneficiar a própria ou a sua família. Uhum. Aquele 1% entra para transformar a vida de toda a população que ele vai representar. E então, às vezes acaba desistindo porque... Deixa eu explicar aqui. É uma coisa das barganhas por isso que tem. Vou dar um exemplo para você, eu hoje. Zé Matheus, quantos cargos você indicou dentro do executivo? Nenhum. Se eu tivesse oportunidade, não ia indicar. Porque vai ser uma troca de favores. O prefeito quer que eu indique para eu fazer tudo que ele quer na Câmara. Não é assim que funciona. A mesma coisa é os deputados. O presidente chega lá, partido tal. O que você quer aqui para você votar tudo que eu quero? As coisas não tinham que ser assim. As coisas boas que o presidente ou o prefeito manda para a Câmara, ela tinha que ser aprovada automaticamente. Por exemplo, o Josleide mandou a questão da doação lá dos lotes para construir as casinhas. Eu estava firme, era uma coisa boa para o município. Agora, quando ele mandou a criação de um cargo lá do Bruno, né? Até vou citar o nome dele aqui, que é hoje ele que é o responsável, que inclusive ele estava sendo ouvido hoje lá no Ministério Público. O que acontece? Era uma coisa ruim. Estava criando só mais um cargo para dar uma barganha para a pessoa. Isso também acontece lá na Câmara do Deputado Federal. Então, a gente tem que votar em pessoas honestas, pessoas que têm uma mentalidade diferente política e, principalmente, que teve uma vida pregressa de alto nível, que representou. E o Ducandam transformou vidas em Águas Vivas. Então, que você pode ir lá em Águas Vivas e perguntar, cara, quem foi o Ducandam? Ele vai falar, o Ducandam foi uma pessoa boa, ajudou nós aqui. Você entendeu? Então, por isso que eu voto 10-11, voto o Ducandam. Todo respeito aos deputados, mas eu tenho certeza que eu escolhi uma pessoa que vai representar. Não é que ele é a melhor pessoa, mas é que ele vai representar mais ainda para Bernardo. Então, no caso, você fez uma balança dos candidatos, assim, de todos os candidatos,
E você acha que, assim, o Wildo Candango é a melhor opção por já ter, assim, já ter um benefício a trazer a Padre Bernardo? Não vou falar que o Candango é a melhor nem a pior pessoa. Eu vou falar para você os benefícios que ele pode proporcionar para o Padre Bernardo. Vou dar exemplo de uma deputada muito bem conhecida aqui, que é uma pessoa boa, respeito ela, que é a deputada federal Flávia Moraes. Flávia Moraes está em todas as cidades do estado de Goiás. Então ela tem que dar um pininho para cada um, para representar também as outras pessoas. Né? A Flávia Moraes, por exemplo, ela sempre foi a mais votada aqui. Você sabe quanto que ela trouxe para cá? 250 mil reais. Não é culpa dela por você falar, não é isso. É porque ela é muita coisa para ela só. Muita coisa, ela tem que tomar conta de todas as cidades. O Wildo Candango está em 7. Então a fatia do bolo vai ser maior para nós aqui. Então por isso que eu decidi apoiar o Wildo Candango. Simplesmente por causa disso. E eu vi que ele tinha compromisso, que ele falou para nós, comprometeu isso, porque o que ele fez para Águas Lindas. Ele entrou lá e mudou a história. Você entendeu? E o futuro da nossa cidade depende dos deputados. Resumindo, né? Se te perguntar, a política ela é um jogo de interesse, tanto pessoal como coletivo. Você analisou, você observou que o Wildo poderia fazer da estratégia dele, né? Então, a fatia menor, se reduzir, tem como você dar mais garantia. E você analisou, observou que o Wildo, deputado federal, seria a melhor opção. Sim, que nem eu falei para você, assim, porque pessoas boas tem. Que nem eu falei da deputada federal Flávia, ela é boa. Aí tem o deputado Zé Neto, é bom. Tem o deputado Francisco Júnior, é bom. Todos são boas pessoas. Só que o estado é grande. Por exemplo, a Flávia Moraes tem um colégio eleitoral de Trindade. Lá ela sai com 15 mil votos. E a gente também não consegue representar todos, né? Você tem que pegar... sempre pega, mas eu vou dar um exemplo. A Flávia tem 15 mil votos. O Francisco Júnior, por exemplo, ele tem ali sempre 20, 30 mil votos em Goiânia. O Wildo não, provavelmente ele vai sair com 50 mil votos de Águas Lindas. Sim. É claro que a maior fatia vai para lá, a gente sabe, a gente entende. Só que tem 7 cidades, cara. O Padre Bernardo vai ser muito bem beneficiado com o Wildo Candango. Por isso que eu, vereador Zé Matheus, onde vou, caso por caso, peço a oportunidade do Wildo Candango em 10 anos, porque sei que ele vai ser o melhor para o Padre Bernardo. Não é a pessoa dele desmerecendo a outras. É só se você ver a base da estrutura. Faz a conta, 2 mais 2 é 4, é simples. Entendeu? E, assim, uma pergunta que, assim, eu acho que todo mundo tem. Qual a diferença do deputado federal e estadual? Como ele pode ajudar o município? Qual a diferença? Assim? Olha, o deputado estadual é o seguinte, se eu pegar meu telefone aqui agora, ligar, isso aqui não, que é o meu deputado estadual, 15900, ele vai me atender. Eu tenho muita ligação. O Wildo também vai me atender. Mas deixa eu explicar a diferença maior. Todo mundo sabe que federal é o país, o estadual ele representa as leis do estado e o vereador as leis do município. Isso. Mas vamos falar assim, realmente para uma pessoa normal entender. Ó, deu um chato. Continua ou para? Dá uma paradinha. Eu posso continuar ou começo do início da frase? A diferença normal, né, de um deputado para a pessoa leiga, a pessoa humilde, a pessoa popular, cidadão Bernardo entender. A proximidade do deputado estadual numa cidade ela é bem maior do que um deputado federal. Vou dar um exemplo para você. Você pode ter certeza que você já ouviu falar que vários deputados estaduais vêm aqui com frequência. O deputado federal é mais distante. Porque ele fica mais envolvido com o país. Você entendeu? A presença. E a maioria dos deputados estaduais são municipalistas. Eles estão ali presentes no município. Então, eles, como posso dizer assim, eles representam mais o cidadão bernardense do que o deputado federal. Porque o deputado federal está representando. Calma aí. Desligado nas universidades. Será que está descarregando, não? Não. Eu acho. Pode ser o cartão. Porque o deputado federal ele tem que representar todo o país. E o estadual ele foca no estado. Então é mais fácil. Tem 807 candidatos a deputado estadual e 336 federais. Porque são 17 federais e estadual, agora eu me esqueci o número correto, mas é uma quantidade de 41, eu acho. Uma coisa assim, não tem noção. Então, eles vão estar aqui só no estado. O deputado federal, você sabe que ele pode pegar o recurso aqui e mandar lá para o Tocantins? Ele pode, ele tem esse direito. Então, o federal, ele pega nacional ali
E pode enviar a verba para qualquer lugar do Qualquer país. lugar do país. O estadual não. Foca E só no estado. Vou dar um exemplo para você. Teve muitos deputados federais que tiraram dinheiro do Distrito Federal e mandaram para Bernardo, você sabia disso? E ajudou nós. Então ele ajudou o país. Entendeu? O deputado estadual não, ele foca no estado. Ele é igual o vereador Zé Matheus. Eu não tenho nenhuma legitimidade, imunidade em mimoso, por exemplo. Entendeu? Mas, por exemplo, o deputado estadual tem mimoso em Bernardo. Só que, por exemplo, Folha em Brasília, o deputado de Goiás, ele não tem. O deputado federal não. É. E seu candidato a seu candidato federal? Deputado federal. Deputado estadual, né? No caso, o Wildo Candango é o seu estadual. O meu federal. O seu... é federal. O federal. O Isiquinã, que é o estadual. Tá. Entendi. E o governador? O que acontece? O meu governador é o Gustavo Mendanha, né? A pessoa que transformou a história de Aparecido de Goiânia. Assim, você vai para a urna, você testado na urna, né? Fala que a maior prova é testar na urna. Ele foi eleito proporcionalmente o mais bem votado do país. Então foi o prefeito com a maior votação. Teve 98% dos votos. É o que eu falei. Se um cara consegue 98% de voto, é o que o cara foi foda, né? E você sabe, vou contar outra história. A gente nem entrou no estadual, vou entrar para falar dele aqui. O Isiquinã. Você sabia que na reeleição dele ele nem concorrente teve? Foi candidato único. Não teve ninguém que teve coragem de enfrentar. É porque já sabia que ia perder? Todo mundo já sabia. E posso falar uma coisa, você sabe o que é mais engraçado do Isiquinã? Por que ele decidiu ser candidato a deputado estadual? Ele era da região de Estrada de Ferro. Você vai em Caldas Novas aqui, você passa ali Silvânia, Vianópolis, Leopoldo, aquelas cidades ali. Ele, quando terminou, o povo de Silvânia chegou e falou: ô Isiquinã, transfere seu título aqui para você ser prefeito aqui nosso também, para você ajudar a mudar nossa cidade. E pesquisa lá, ele tinha 60%. Aí ia na outra cidade, todo mundo queria ele como ser prefeito. Não, transfere seu título para cá, vai dar prefeito aqui. Aí ele falou: gente, eu não vou conseguir ajudar todos assim, não, vou ser deputado. O Isiquinã, a família dele já foi governador, o pai dele já foi deputado. Então ele já teve uma representatividade do estado da sua família. O Isiquinã ia ser candidato a deputado federal, só que ele já tinha um compromisso com suas bases, entendeu? E ele ia ser eleito deputado federal. Ele é uma pessoa tão boa, tão assim articulador, que ele respeitou. O Tião Caroço, principalmente, né, que está aposentando da política, que apoia ele. A Sônia Chaves, que também era deputada, apoia ele. Porque ele falou assim para mim, Matheus, eu tenho meus compromissos com minha cidade, com minhas bases políticas. Então eu vou respeitar, vou ser candidato a deputado estadual. Vou dar importância municipalista para cada município. E ele, mesmo sem ser deputado, ele conseguiu recursos aqui para pavimentar. A Escola Boa Vista vai ter uma reforma lá, foi ele que mandou. Mesmo sem ter compromisso político nenhum. Um dia vendo ele falou, a gente conversando e tal, ele falou: Zé, vou ver se eu consigo uma emenda para você. Eu não tinha deputado estadual, você acredita? Representante. Que mandou o Tião Caroço para cá, que representou. Então, ele mesmo sem ser deputado já ajudou nós. Imagina sendo deputado. Ele entra naquela questão. Ele tem muita cidade, né? Ele vai ajudar. Só que o que acontece? Ele vai dar aquela pequena fatia de representatividade. Só que o deputado estadual é diferente do federal. Ele vai ser aquela pessoa que vai representar cada cidadão bernardense do estado de Goiás. Ele vai estar aqui presente, pulso firme, mandando recursos, emenda para cá. E outra coisa, pela votação, nós estamos prevendo que isso que não vai ter no município, ele vai mandar muito dinheiro para cá. Você sabe que todo deputado, queira quer não, por exemplo, se ele teve aqui 30 votos, ele vai lá menos para falar: não, vou dar só uma contribuiçãozinha pequena. Mas imagina ele tendo aqui 2, 3 mil votos. Pelo grupo que a gente está fazendo, é provável que ele tenha essa votação aqui. Aí, por isso que eu peço a todos onde eu vou, dá uma oportunidade para o Isiquinã 15900, dê uma oportunidade para o Icandangue 1011, porque eles estão fazendo uma dobradinha para ajudar a transformar a história e o futuro de cada cidadão bernardense. E é o que eu sempre falo: votando no Isiquinã e votando no Icandangue, vocês estão votando no Zé Matheus. Porque eu estou botando na minha cara para defender cada um deles. Se eles não fizerem nada, o culpado é Zé Matheus. Se passar aí, por exemplo, o compromisso que eu falei do Icandangue 10 milhões e do Isiquinã de estar mandando 100 mil para cá. Se eles não mandar, a culpada é aqui, sou eu. Porque eu que estou vindo aqui fazendo compromisso com o cidadão. Porque a maioria dos cidadãos aí não vão ter a oportunidade de conversar tete a tete com o Isiquinã e nem com o Wildo Candango. Eles estão tendo a oportunidade de conversar com o vereador Zé Matheus, o vereador Rafael Pires, o vereador Zé, o vereador Branco, o ex-vereador Mazinho, o ex-vereador Tiago. Eles que estão levando para o eleitor e fazendo compromisso. Que Isiquinã e o Wildo Candango, essa dobradinha, vão ajudar todos.
Disse que não, eu tô falando pra vocês, pode pegar, não fala comigo não. Se você conhece alguém por lá, liga lá. Quem que é esse aqui não? Eu mesmo, antes de decidir de apoiar esse aqui não, eu conversei lá com umas 40 pessoas, que assim, eu sou muito conhecido, tenho muita intimidade. Ô Zé, rapaz, se você apoia esse cara, você tá feito. Esse aqui não, você tá doido. Nunca teve um prefeito aqui nesse lugar igual ele. Um cara, você vê o Siquinã, a coisa tão fantástica, ele pegava o salário dele. Você vê como é que eram as coisas. Acho que o salário dele era, na época, 13 mil reais. Eu não lembro, não vou falar o valor. Ele pegava o salário dele um dia e saía. Ia nos mercados, comprava cesta básica e entregava pro povo. Ele gastava o salário dele todo um dia, você sabia? Dando pro povo, chegava e dava. O Siquinã é uma pessoa muito financeiramente bem, ele não precisa de questão de entrar para rua. Por isso que ele transformou... No caso, ele era um político que fazia pro prazer, não por... Do interesse dele, né? Deixa eu te falar, ele foi um dos políticos que entrou para transformar a sua cidade. O Siquinã hoje, ele tem... Assim, ele não construiu a vida dele do zero, não. Ele foi herdeiro, o pai dele é uma pessoa muito bem financeira. Só que o que acontece? O pai dele já tinha sido vereador lá em Vianópolis e deputado, nunca tinha sido prefeito. Aí dizendo ele contando a história que um dia ele foi para um churrasco. Aí tá lá. Aí teve uns políticos que disseram, por que você não candidata a prefeito? Ele falou, rapaz, será que eu ganho? Meu pai mexeu política aí, mas será que eu ganho? Aí eu falei, não, eu aceito a noção. Porque ele mesmo sendo produtor rural, empresário na cidade, ele falou, não, eu vou disputar. E ele entrou, disputou, ganhou a eleição. Teve, acho que 4 mil, seu adversário, que era o prefeito, teve 3 e pouco, quase ganhou dele. Aí, tudo bem. A cidade lá é pequena, então. Não, lá tem 12 mil eleitores. Lá parece uma cidade maior para Bernardo, porque para Bernardo tem a diferença. Nós temos 50 mil habitantes, mas é espalhado, né? Lá não, é concentrado. Então, lá dá uma proporção que é maior que para Bernardo. Aí, só que em eleitores nós somos maiores. Só que, por exemplo, ele já vem com a base forte, porque a região Estrada de Ferro, que é tudo ali, cidade perto, toda apoia ele, entendeu? Aí ele entrou e, rapaz, ele revolucionou a cidade de Vianópolis, cara. Fez coisa que ninguém tinha feito. Essa questão mesmo do salário, muita gente não acreditava. E ele não fez promessa de campanha. Falou que quando pegou o primeiro salário, ele falou que quando caiu, ele nem sabia, né? Falou que estava mexendo. Caiu o salário. Dizendo que ele foi lá no banco, fez a previsão e sacou no outro dia. Foi no supermercado, dizendo que o primeiro salário dele, né? Não dá tanta cesta básica. Tá. Foi pegando, deu para um, deu para outro, foi entregando, tal. Ele chamou os moradores de rua, vamos almoçar aqui, gastou o dia todo dia, ele fazia isso todo mês. Você vê uma coisa simples, mas você já vê outra pessoa fazendo isso? Não vê. Pelo contrário. Eles querem pegar mais ali dentro da prefeitura, roubar. E outra coisa, você sabe o que ele falou? Tem prefeito que fica fazendo caixa, estou sendo um bom gestor. Ele não. Dizendo que se tivesse R$1 milhão ali de reais, vou fazer uma obra. E a obra dele era investida, porque não tinha desvio, não aceitava. Dizendo ele que era, se soubesse, sonhasse, por exemplo, que tem uma pessoa fazendo um desvio, ele não ia lá e brigava, não. Ele primeiro investigava para se ver. Ele nem fazia o papel de fiscal. Pra você ter uma noção, ele nunca teve um vereador de oposição, porque não precisava, porque ele mesmo fiscalizava. Um exemplo aqui, ele nomeou um secretário de obras. Está tendo uma irregularidade, aí ele ficava de butuca ali, né, de semeiro, contando a história, para fiscalizar. Então ele transformou o Vianópolis. Quando que veio para a reeleição, ninguém teve coragem de qualquer coisa. Mesmo assim, ele foi lá e teve 92% dos votos. As pessoas não precisavam votar, mas mesmo assim o povo foi votar. E tinha acesso a qual que era a maior briga do Siquinã lá na cidade dele, na campanha de eleição. Todos os candidatos a vereador brigando para ter um vídeo e sair com ele na rua para pedir voto. Você acredita numa coisa dessa? Tanto que ele é uma pessoa diferente. Mesmo ele sem concorrente, as pessoas ainda queriam... As pessoas queriam ele na rua pedir voto. Os vereadores, ele teve que gravar, parece que 80 e tantos candidatos, ele teve que gravar 80 e tantos vídeos. E dizendo ele, falou, Zé Matheus, todo dia eu estava na rua pedindo voto para os vereadores, que era uma briga que eles queriam andar comigo. Você vê, ele não precisava, porque ele já estava eleito. Né? Só que ele falou que o povo, os vereadores mesmo, brigam, não, esse vão para a rua, já é comigo, dizendo que a agenda dele lotada. E outra coisa, ele teve que separar, você teve uma campanha, por exemplo, a minha campanha de vereador, como é que eu vou para mim moço pedir voto para outra pessoa? Ele teve que separar, dizendo 45 dias. 15 dias foi dentro de Vianópolis e o resto foi nas outras cidades vizinhas. Ele ia lá pedir voto dos outros candidatos a prefeito. Você acredita numa coisa dessa? O povo de Silvânia, nossa senhora, esse que não ia pedir voto, eles gritavam mais o nome dele que o próprio prefeito. Eu nunca tinha visto isso.
Ele era um influenciador, então. Quem ele apoiava, o pessoal acreditava. Eu tô falando assim, quem toca uma prosa com isso aqui, não deixa de votar nele. Pela pessoa que tem. Fez com amor, né? Com amor, ele defendia. O importante da política hoje, os interesses, a gente costuma dizer que ela é particular e coletivo. Mas quando você entra na política, você procura fazer por amor. Começou bem, no meio foi bem, no final foi ótimo. Tá colhendo fruto. Outra coisa que eu não E falo. vai colher, né? Vai colher, vai ser eleito. E outra coisa, quando chegou no final do mandato dele, ele sentou com todo mundo e falou, gente, ele foi que sentou com todos os secretários, os vereadores, né? Quem aí quer ser candidato a prefeito? Sendo ele, né? Aí falou, eu quero. Aí ele falou que sentou todo mundo. Aí ele falou, beleza, anotou lá no papel. Depois eu vou marcar a próxima reunião. Entendeu? Que no outro dia estava na rua. Desses nomes aqui, quem você acha que eu devo apoiar? Aí eu vou, não em si, quem você falou, meu pai falou, não, eu quero que você me fale. Aí dizendo ele, fulano. Aí ele foi, aí falou que depois de uns 20 dias fez outra reunião. Gente, esse nome aqui, respeito, mas a população não quer. Aí sim, mas se você apoiar, quer? Não, eu vou através da população. Aí dizendo ele foi filtrando, aí chegou o nome de uma pessoa. Aí dizendo ele que chegou o nome de duas, né, que a população mais queria. Que é o que é prefeito hoje, que eu vou esquecer o nome. E o que foi candidato, adversário. Aí ele foi, aí esse que é prefeito hoje ganhou, né, pelo povo. Falei, não, esse, que era o secretário dele. Aí ele chegou e fez, gente, o meu candidato é esse aqui. Aí no outro dia o outro ficou com raiva, ficou em segundo, não, eu sou candidato também. Aí o IC ficou um pouco meio retraído, só que ele declarou o voto, né, para o seu candidato prefeito. E fez, ele reelegeu. Você vê, então, quer dizer que ele tem, se ele quiser fazer uma monarquia lá em Vianópolis, ele faz. A vida inteira ele lá, da maneira que ele fica. Só que ele mudou a cabeça. Ele podia muito bem ficar quieto, né? Esperar a próxima eleição, candidato a prefeito ia ganhar de novo e ficar só lá. Só que não. Ele quer ajudar todo o estado de Goiás. Imagina um cara desse. Esse que não, eu vejo o futuro dele político muito grande. Pode chegar até a um governo da maneira que ele é. E se ele entrar deputado e ser dessa mesma maneira que ele foi como prefeito em Vianópolis, cara. Deixa eu te falar uma coisa. O Isso que não está em tantas cidades que o nome dele está esparramado aí. Na próxima eleição, vou dar um exemplo para você, a diferença dele do Mendanha. Se ele lançar o nome dele a governador, toda a cidade vai saber. Não, eu conheço esse aqui não, já ouvi falar. O Mendanha, muita gente não. Ele foi candidato a governo e muita gente aqui não sabia dele. Está sabendo agora, né? Então, se ele fosse um candidato a governador, ele seria um bom concorrente. Não agora, eu estou falando na próxima. Porque tá. o nome dele está sendo introduzido no estado de Goiás agora. Que o Mendanha não teve. O Mendanha era Aparecida, na região metropolitana de Goiânia. Um exemplo, Marconi Pereira, todo mundo conhece. Caiado, todo mundo conhece. Você entendeu? Aí na próxima campanha, esse aqui não, já ouvi falar desse cara. Entendeu? Porque ele, além de ser um bom gestor, foi uma boa pessoa, ele é um articulador político fantástico. Você entendeu? Eu estou falando para você porque eu nunca tinha visto um cara ir para outra coisa. Vereador de oposição, né? E fala que ele falou que nunca teve. Aí eu falei, deputado, você fazer barganha? Ele falou, não, fazer barganha não. Na verdade, pelo que você está falando aí, ele era um cara que nem o presidente mais famoso dos Estados Unidos. Você fala o que ficou para a história. Não, para mim lá tem vários. Me fala o seu aí que ficou para a história. Abraham Lincoln. Esse aí porque assim, ele tinha um poder de influência. Uhum. Então, e assim... Influenciava pessoas, né? Influenciar pessoas. Realmente, ele hoje, quando se fala, ele é o mais famoso por causa disso. É claro que teve outros marcos. Deixa eu só ligar essa câmera aqui. Teve o Kennedy. Teve o Kennedy, o Obama, o próprio Trump, que é aquela loucura dele. Só que é que nem eu falo sobre isso aqui, não. É que nem eu falei pra ele a questão: como é que você não tinha vereador de oposição? Ele falou, Zé, o negócio era o seguinte: o vereador não tinha carro comigo na prefeitura também, não. Eu falei, mas como assim? Não era para ir ser todos contra? Eu falei, não. Eu mandava um projeto e falava, população, mandei um projeto assim, assado, peça seu vereador aí, analise se for bom. E pronto. Como que o vereador ia votar um projeto na outra Câmara? Na verdade, tem que ser assim, né? Você não precisa fazer barganha política. Isso. Por exemplo, ele assim, me espelhei, cara. Cara, assim, é sério mesmo, é uma coisa fantástica. Não é que eu apoio ele, que isso aqui não transformou mesmo. Mas dizendo ele que não tinha nem rede social na época, não, cara.
que teve em 2000, a rede social começou a ser analisada ali para 2016 para frente, né? Da reeleição dele, dizendo ele que pegava lá, mandava imprimir o jornal, isso distribuía na rua. Mandei projeto tal para a Câmara. A Câmara lotava. Como é que o vereador vai votar contra uma coisa que é boa para o município? Você não precisa ter vereador de base ou vereador de oposição. Você precisa ter vereador para fiscalizar o prefeito. E mesmo assim os vereadores não precisam. Eu falei para ele, ele falou, rapaz, lá na minha cidade não precisava de vereador, não. O cara estava fazendo coisa errada, eu mesmo ia lá e denunciava no Ministério Público. Eu mesmo. Ele mesmo fazia denúncia, coisa que eu nunca tinha visto. Uai. Aí negócio, tinha parente do senhor na prefeitura? Eu falei, nenhum. Tem parentes meus que precisavam ajudar no meu bolso, mas não aceitaram dentro da prefeitura. Não é porque eu sou prefeito que eu vou dar oportunidade para ele. Agora imagina esse cara ajudando todo o estado de Goiás. Imagina ele ajudando para pegar. Compromisso, falou, vem lá e toma. Ele falou assim, Zé, se eu prometer um exemplo que vou levar uma emenda de 300 mil reais para Bernardo, eu não consegui, eu dou um jeito de tirar do meu bolso e mandar. Ele é uma pessoa que tem realmente compromisso. Imagina o tanto que ele vai poder nos ajudar. Por isso que muita gente até fala que eu tenho amor por Siquinã. Muita gente me chama de Siquinã na rua hoje. Porque o nome dele é um pouco diferente, né? Siquinã, nome estranho. Porque eu tô pegando a campanha dele com amor à camisa mesmo. Porque eu sei o que o cara fez. Hoje eu a história do cara já é foda, já chama a atenção, né? A primeira vez que eu vi o Siquinã, quem me levou lá em casa foi o Getúlio. Eu estava de short em sandália. E eu fui olhando e fui conversando. E eu nem dei muita atenção, vamos lá, né? Só que quando eu entrei na internet, comecei a pesquisar a história do cara. Eu falei, rapaz, esse cara, eu acho que esse cara tem alguma coisa. Aí passou uns 3 meses depois, ele me ligou, falou, ô meu vereador, eu tenho uma emenda, foi quando ele falou da emenda, né? Aí eu fui lá, aí que eu fui aprofundando, tem mais de ano que eu trago o nome do Siquinã, mesmo sem ser deputado. Porque trazer o nome do deputado é fácil, né? Uma pessoa que não é deputado, não tem mandato, não tem nada, e eu já estou defendendo a cabeça dele aqui. E hoje, graças a Deus, que o município de Bernardo, o nome dele é muito lembrado por causa disso. E tem a possibilidade de ser até um dos mais votados, viu, ele? Por causa disso, para que, além da história dele ser boa, conquistou nomes bons aqui, lideranças, e a gente está pedindo o voto mesmo com força para ele. Que nós sabemos que ele vai ajudar também. É isso aí. Então, Gustavo Mendanha. Nós esquecemos de falar de um aí, né? Senador Marconi Perillo. Marconi Perillo, eu acho que eu nem precisava falar dele, né? Aqui para Bernardo. Olha tudo que ele já fez para cá. Muita gente fala assim, Zé, por que apoiar Marconi Perillo? Simplesmente porque ele já fez para Bernardo. Acho que é um sistema de gratidão, né? Um voto de gratidão. É claro que teve uns escândalos, uma coisa que apareceu dele. Não foi comprovado isso se realmente foi. Eu ia até mencionar isso aí. Né? Não foi comprovado. Porque ele era um cara que tinha autoridade alta, né? Aí você deu uma quebrada. Tipo assim, saiu alguns escândalos. É que nem fala assim, realmente, não sei se foi comprovado. Se foi, ele tem que ser punido. Mas hoje eu voto nele por causa do sistema de gratidão pelo que ele fez para o Paraná. Não só pelo estado de Goiás, que foi comprovado, mas porque ele fez para o Paraná. Mudou essa coisa. Gente, é igual você vai lá na... Vou dar um exemplo do ex-prefeito Ciro de Mello, né? Vai lá e pergunta para ele o que ele fez, o que Marconi fez por ele, na época que ele era prefeito aqui. Praticamente tudo. Se hoje o Ciro canta aí de bonzão, né? Que é o que fez isso e fez aquilo, ele tem que citar. Não foi Marconi que mandou. Marconi transformou, então, eu não vou mentir, eu voto senador Marconi 456. Um cara que vai ajudar a dar continuidade, né? As coisas boas para facilitar. E o senador, a gente sabe que ele tem um representador, ele representa os estados, né? É a diferença que a gente está falando. O deputado representa o povão federal e o senador representa os estados. Então, e esse ano, essa eleição é só um voto para senador. Então a gente tem que saber escolher. E assim, e a função do senador, assim, explica aí detalhado pra gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Estadual, da Câmara Estadual, representa o Estado. O federal representa o Estado dele também, mais o país. E o senador ele representa os senados, os estados, quer dizer, os estados. Você entendeu? Aquele poder ali, que é uma casa mais privada. Não é fácil ir lá e encontrar um senador, não. Porque tem 3 ali para ele representar os estados em geral. Entendeu? Ele não representa os municípios, municipalistas, não. Ele representa ali o estado de Goiás. Ele briga para o estado de Goiás entrar ali no orçamento, um exemplo assim. Você entendeu? As leis. Então ele pega recursos federais para defender
Na verdade, para defender recursos federais para os estados. Ele representa representante dos estados. É como se fosse o governador, né? Que o governador executa. Só que o senador ele defende os estados. Entendeu? É uma coisa, você já percebeu que muitas leis aí, por exemplo, eu dou um exemplo, o impeachment da Dilma. Né? Primeiro foi votado na Câmara do Deputado Federal, mas quem decidiu quem mesmo foi os 81 senadores. É lá que dá. A votação tem que passar por lá. Final passa por lá. Porque, um exemplo, os deputados federais representam o povo federal. Os senadores representam ali mais, vamos dizer assim, os poderes, né? Representam os estados, essas coisas assim. É mais coisa de leis. De leis, o que acontece? Muita gente confunde a cabeça. Eu estou falando, tentando simplizar para não confundir a cabeça, né, de cada um. Se você falar assim, senador, vereador, deputado estadual, deputado federal, tudo a mesma coisa que eles fazem. Mas é claro que cada um tem a sua hierarquia. Isso. Eu, município, estadual, estados em específico, e o senador, os estados. Entendeu? Eu estou fazendo até essa pergunta porque, assim, a gente conhece, mas às vezes, muita gente que está assistindo aqui nem nunca procurou saber na internet, não sabe qual é a verdadeira função, né, de cada um. Eu mesmo, algumas coisas, como não é uma coisa que, assim, a gente não precisa disso para viver, às vezes acaba deixando de estudar isso aí, né? Muitas vezes a gente pensa que não precisa, né? Mas é interessante demais a questão da política. Mas é isso, às vezes a gente pensa que pra gente não é necessário e a gente acaba deixando de pesquisar e deixando de votar certo, deixando de somar para o nosso futuro, por causa de falta de informação. Uma coisa, tudo que você faz na sua vida, na sua e na minha, para mim depende de duas coisas, Deus e política. É claro que a gente depende da gente, mas tudo que você for fazer, essa água aqui, depende da política. Imagina se o gestor lá dá um problema e ele, não vou arrumar um problema da água não. Como é que você vai beber água? Tudo, eu estou falando para você. Tudo depende de política. Muitas pessoas, eu não preciso de política. Preciso. Todos nós precisamos. É aquilo que eu te falei, é um jogo de interesse e coletivo. Só que aí é onde entra. Muitos entram no interesse pessoal e não no interesse coletivo. Não, é isso aí. O problema das pessoas é isso. Que acha que depender é depender em benefício próprio, né? Mas não coletivo. Vou dar um exemplo para você, que só para te contar. Você pode perceber que a maioria dos políticos que pensam no interesse coletivo sempre se destaca. Todo político que pensa no povão se destaca. O interesse pessoal político, eu penso, né, eu observo também, que tem que ser a forma dele de crescimento. Você tem uma carreira política honesta. Com certeza tem uma intenção política. De forma que, como se diz, o interesse dele é pessoal. O meu pessoal hoje é crescer politicamente, honesto, levar meu nome. Vou dar um exemplo para ajudar as pessoas. Eu, vereador Matheus, porque qual que é o meu interesse político, meu pessoal? Ficar na história para Bernardo, um exemplo. Vou dar um exemplo para você, Ivan Faria. Está na história para Bernardo. Ele fez com o pai Bernardo. Mas assim. Ele faleceu, nosso velhinho morreu. Só que o nome dele nunca vai morrer. Vai passar anos e anos e anos e o povo vai lembrar. Ivan Faria. Mas é isso, às vezes o seu trabalho aqui nunca morre. E assim, se você prestar atenção, o sentido da vida é somar para outras pessoas. Não tem outro caminho. Se você é empresário, você está trabalhando para outras pessoas. Política é a mesma coisa. Se você é casado, você tem que somar na vida dos seus filhos e da sua mulher. Então, é o sentido da vida. Né? Vou dar um exemplo aqui mudando de história. Você já ouviu falar do calcanhar de Aquiles, né? Já vi falar, mas nunca pesquisei. Vocês sabem quem é Aquiles? Não. Quem foi Aquiles? O grande guerreiro Aquiles? Já vi história dele, o título, mas nunca... Né? Mas tipo assim, você já ouviu falar de uma coisa? Já. Quantos milhões de anos que esse cara... Quantos mil anos que ele ia morrer? Parece porque ele era o melhor guerreiro, ele se empenhava para ser. Então, a mesma coisa é o político, cara. Como você falou aí do presidente Estados Unidos. Ele se empenhava para ser. Hoje ele tem um nome, como você falou do Ivan Faria. Hoje ele tem um peso, né? Que é o Padre Bernardo. Você procura os mais velhos, vão falar. Quem tirou o Padre Bernardo da lama? Ele Faria. Ele Faria. A história dele é linda, né? Ele faleceu, mas o nome dele está aqui. Olha, pra você ter uma noção, todo dia do aniversário, é que eu vou esquecer a data, mas todo dia do aniversário dele, pessoas postam. Parabéns, até hoje.
Não esquece, não adianta. A mesma coisa do nosso amigo Cid de Mello, quando for, o povo vai lembrar dele, não vai esquecer. Deixou o legado. Deixou o legado dele. Então, acho que o interessante da política é isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje eu sou muito novo. Não da política, mas da vida, né? Não, eu tô falando assim, nós estamos dando também um exemplo é política. mas assim, só a vida da pessoa. É tudo, tem que deixar isso aí. Mas é porque o político, por exemplo, na vida sua, talvez se você não tiver uma proporção municipal ou nacional, quando você for, eles vão lembrar ali entre você. Mas o político, a cidade inteira lembra dele, ou o estado, ou o país. Ou, às vezes, o mundo. Porque, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ele tem que entender que o mundo inteiro está de olho nele. É maior potência, é respeitado. Então, do país, o presidente do Brasil não é todo mundo, não é o mundo inteiro. É só mais o país, fica aqui no nosso país. Mas vou dar um exemplo para você. Tem presidentes que deixaram o seu legado, lembra. A gente lembra, acho que hoje o presidente mais lembrado é o Juscelino Kubitschek. Né? Muita gente nem sabe o que ele fez, mas lembra dele. Né? Simplesmente por causa de Brasília. Para quem conhece Brasília, Sabe da história de Brasília? Não, mas eu vou te falar, eu que viajo muito, você pode ir lá no Rio de Janeiro, São Paulo, tudo. Fala um nome de um presidente. Não, apesar que hoje eles estão uma briga polarizada, né? Lula e Bolsonaro. Um presidente tirando Lula e Bolsonaro. É o Juscelino Kubitschek. Sempre sobra ele. Então ele tem um legado. Você vê, ele morreu, mas o nome dele está aí. A história dele está aí. Deixou legal. Então, eu, por exemplo, o vereador Zé Matheus, estou na política por causa disso. Meu nome fica em Paternal, porque eu amo isso aqui. É claro que talvez a gente não sabe do futuro. Eu posso crescer demais na política, eu também não posso fazer nada, a gente não sabe. Mas o meu foco principal, pessoal, é que o meu nome fique em Paternal, para sempre. Tem um nome, que é o respeito. Porque todo mundo, a certeza que a gente tem é que a gente não vai viver para sempre. Mas talvez a história fica. O nome da gente tá. Legado dele. Então, por isso tem. E o voto para presidente, né? Você vai perguntar primeiro? Eu ia perguntar. Mas vamos deixar, né? Não, pergunta aí, ué. Então vamos lá. Para quem você vota para presidente? Olha, a questão do presidente, eu quero que você me peça o voto, cara. Eu estou em análise aqui. Não isso não. Deixa eu explicar por quê. Hoje, para nós que somos representantes do povo, a política se polarizou presidencial. Você sabia que todo deputado hoje agradece Lula e Bolsonaro? Mesmo que seja contra ou a favor, por quê? Eles vão fazer os eleitores irem à urna. Eu nunca vi uma disputa tão polarizada. Com todo respeito ao Ciro Gomes, ao Simone Tebet, acho que o outro que tinha, Pablo Marçal, desistiu, né? E tem vários outros. Né? Desistiu não, o pessoal tirou a candidatura dele. O pessoal do PT, né, do Lula, fizeram e ele é deputado federal. O que acontece? Mas hoje eu sei que vai ganhar Lula ou Bolsonaro. A polarização, polarizou, é o polo aqui, a briga, a guerra está ali. Vou falar para você, o Lula tem as coisas boas dele, mas também tem as ruins. O Bolsonaro tem as coisas boas, mas também tem as ruins. Vai depender do eleitor, botar ali na balança. Para ele, para a pessoa dele, por exemplo, para mim, um exemplo. Para você, por exemplo, o Bolsonaro foi melhor. Interesse pessoal, que eu te falei. Né? Talvez para ele o Lula foi melhor. Então, cada eleitor tem que se decidir qual dos dois, porque os dois foram bons. O Lula teve os acertos. Mas é o que eu tô falando, o Lula, eu vou te falar a verdade. Ele, na época dele, o pessoal gostava dele, tem pessoas fanáticas dele até hoje, porque a única fonte de mídia era a televisão. E ele comandava ela. Mas deixa eu explicar. O Lula teve, como eu tô falando, o Lula teve coisas boas, mas teve muita coisa ruim. O Bolsonaro teve muita coisa boa, mas também teve muita coisa ruim. É que nem que eu falo, por exemplo, vocês dois, só de vocês terem falado, vocês já me deram a entender quem que é o privilégio de vocês, assim, a pessoa que é o Bolsonaro. Já deu para entender eu conversar com ele com você. Você entendeu? Porque talvez ali o Bolsonaro agregou a parte suas. Então, eu estou falando para você, o voto de presidente hoje, por exemplo, se eu vim aqui falar, não, é Lula, nós vamos ficar discutindo aqui muito tempo e vocês falar que o Lula, e eu não vou, eu mesmo, como representante do povo, eu tenho certeza que eu não vou mudar a opinião de vocês de votar no Bolsonaro. E a mesma coisa assim é na rua. Por exemplo, chega lá no meu pai hoje e fala que vota no Bolsonaro, ele é Lula doente. O meu irmão, que é filho dele, é Bolsonaro doente. E ele fica perguntando, Zé Elias, fica toda hora, Zé, você vai votar em quem? Zé, você vai votar em quem? Gente, eu quero que o povo decida. Muita gente não acredita. Nos últimos dias, eu vou fazer igual o Siqueira me ensinou, né? Eu vou lá, eu já até botei a primeira enquete aqui, né, para mim já saber mais ou menos o que tá. Mas chegando nos dias, eu vou botar uma caixinha de perguntas no meu Instagram. População, em quem vocês querem que eu vote? Eu não vou filmar porque não pode, a legislação permite. Mas vocês podem ter por certeza que lá se der Simone Tebet, Ciro, Lula, Bolsonaro, o que der, eu vou votar. E se tiver um segundo turno, vai ser o mesmo. Porque eu acho que esse voto, eu quero que a
a população de Padre Bernardo me peça ele. Porque, como eu falei para você, para mim o Lula teve os acertos. Deixa eu ligar essa aqui. O Lula teve os acertos dele. Teve. Não adianta a pessoa falar, não teve. Teve. Mas teve ele demais. O Bolsonaro teve os acertos, por exemplo, bateu a corrupção, entrou com a moralidade e legalidade, defendendo a família, mas ele teve os erros. Né? Um dos principais erros do Bolsonaro que o povo fala, né? Aquelas coisas de boca para fora, a maneira dele está correta, só que muitas pessoas não gostam. O Lula teve aquele tanto de escândalo, mas ele tirou muita gente da fome, tirou muita gente da pobreza, ele ajudou muito ali os necessitados. Então, talvez para uma pessoa necessitada ele ajudou, mas talvez para você o Lula não foi bom. Você entendeu? Então, por isso que eu estou falando para vocês, a coisa está tão polarizada que hoje eu, como representante, não é certo e correto eu chegar aqui e defender. Eu vou falar para vocês os meus votos. Eu ia votar, eu fui uma das primeiras pessoas a divulgar o nome do Bolsonaro no Padre Bernardo. Não sei se você sabe disso. Só que foi chegando, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou votar. De quem que eu vou votar? Aí um dia começa a vir mais isso. Né? Eu falei, não, eu vou votar no Ciro Gomes. Votei Ciro Gomes, 12. Pá. Aí foi aquela coisa, acabou a política, o Caiado deu no primeiro turno, que eu apoiei o Caiado, tal. Aí chegando no dia. Aí eu fui, falei assim, cara, eu não vou votar nesse Haddad, não. O cara foi eleito o pior prefeito de São Paulo. Esse cara é um presidente, não presta nada. Vou votar nesse Bolsonaro aí. Mas do Ricardo, e eu já gostava dele, né? Eu ficava vendo aqueles vídeos dele xingando e rindo. Dentro do Caiado, sabe? Eu ficava rindo, rapaz, esses caras. Eu gosto do Bolsonaro pela sinceridade dele. O que vem na dele não tá nem aí, que o pessoal vai gostar ou não. Eu já vi ele aqui, a briga dele aquele dia no Rio. Rapaz, aqueles caras brigaram demais. Aí eu falei, eu vou votar nesse cara. Esse cara, vamos mudar um pouco ali. Fui lá e votei 17. Então eu votei Ciro primeiro, 17. Aí o Bolsonaro foi bem. E o Bolsonaro teve um problema com ele. De má sorte, a pandemia e a guerra, né? Que ele não prejudicou muito ele. É claro que ele não foi 100%. Se falar que o Bolsonaro foi 100% mentira, teve muita coisa errada no governo dele, mas ele teve os acertos. Então, vai acabar de cada um decidir, por exemplo, aqui, ó. Vocês são duas pessoas que já tá. Vocês não estão me pedindo voto, mas vocês estão meio que induzindo que o Bolsonaro é o melhor. Você entendeu? E quando tem muito lugar que eu chego, que as pessoas tentam falar, não, o Lula foi o melhor, não teve ninguém como ele. A gente pensa assim, que passa no governo, se citou aí a pandemia e a guerra, muitas vezes as pessoas não entendem sobre o governo. Você acabou de citar que a política vão voltar a jogo de interesse pessoal e coletivo. Eu vi que o Bolsonaro passou, ele, por esse período aí, ele bateu na tecla, vamos defender os comerciantes, vamos para cima. Então ele tentou, entendeu? E passamos bem pela pandemia em relação ao financeiro, né? Ainda algumas pessoas, infelizmente, nessa forma aí, do financeiro a gente passou bem. O Brasil hoje não está ruim. Deixa eu explicar outra coisa do Lula que quase ninguém entende. O Lula pegou a China desbancando aquele crescimento e o petróleo. Então ele soube aproveitar ali e fez muito. Né? E o Bolsonaro, infelizmente, ele pegou um pior momento. Mas ele pegando o pior momento, hoje, a gente estava falando sobre desemprego. Só para me concluir, só que o Bolsonaro passou pelo pior momento. Então, por isso que muitos hoje, eu estou falando para você aqui, ó, o eleitor fiel do Lula não muda, e o eleitor fiel do Bolsonaro não muda. Você sabe o que vai decidir a balança? Os indecisos. Cabe aos dois provar quem é o melhor. No primeiro mandato, muito petista mudou com o Bolsonaro, quando começou a entender ali. Hoje eu acho que não muda, porque quem continua Lula é porque tá ali cravada aquela crença ali que não adianta. Mas assim, eu não vou, ninguém vai conseguir mudar o voto de vocês do Bolsonaro. Não, eu ia votar. A não ser que o Bolsonaro chegue lá e filma o Bolsonaro roubando dinheiro. Aí eu acho que você vai. A mesma coisa é o cara do Lula, só que o Lula até o povo do Bolsonaro fala que tem as filmagens. Eu não entro. Tem as filmagens, né? Tá. É claro que você entendeu como é que é. Então eu quero que a população não peça. Eu entendi. Não é aquela coisa que eu estou em cima do muro, não. Para mim, os dois teve coisas boas, mas os dois teve erro. Você entendeu? É que não é uma coisa, eu não vou mentir para você. Se fosse a Dilma, eu não ia votar na Dilma. Se fosse o Haddad, eu não votaria nele novamente. Mas o Lula, pelo que ele fez, ele tem que ser respeitado. Então, ele teve as coisas boas dele. E o Bolsonaro teve também muitas coisas boas. A principal coisa do Bolsonaro boa
mudança, ele veio com a moralidade. Aquela coisa da família, o governo defende a família. O Lula tem a crença de ajudar a pessoa mais baixa, né, com a coisa do meu. Eu para falar, assim, muita gente até fala, gente, já pensou se nós formos um parlamento, fosse comandado por um parlamento, talvez seria melhor, né, que até o presidente, porque cada um ia ter várias ideias. Podia ter o Lula e o Bolsonaro, né? É claro que cada um ali na sua comanda tinha que ser 3, né? Porque se fosse 2, ia ficar empate, aí era ruim. Mas vamos botar aqui, se tivesse o Lula, o Bolsonaro e o Ciro Gomes, os 3 comandando o país, né? Não, o que nós vamos fazer? Aumentar o auxílio ou vai gerar emprego? Vamos votar aqui para saber, entre os 3. Talvez seria até melhor do que uma pessoa. Mas assim, qual seria o melhor presidente? Era Pablo Marçal. Porque a riqueza do país está na mentalidade do povo. E se, igual o Lula, eu vejo que ele defende, ele não deixa, ele dá um pouquinho pro pobre, mas ele não quer que as pessoas se enriquem. E as pessoas, você vê que ele tem raiva da classe média, ele não gosta. E por quê? O pobre é mais fácil de manipular. O Bolsonaro, ele já é um presidente que ajuda os empresários a manter, a melhorar o financeiro do país, mas se não mudar a mentalidade das pessoas, não prospera. Porque o presidente não, se igual, por exemplo, aumentar auxílio. Muitas pessoas pegou auxílio e torrou com cachaça, com churrasco. O cara que tinha inteligência pegou e investiu para investir num negócio pequeno ou sair da crise. Entendeu? Então, o que faz o país crescer é a mentalidade de empreendedor. Porque o que sustenta a política ali é o empreendedorismo. É os empresários. O pequeno empresário, né? O empresário é o que sustenta. É o que sustenta tudo. Nós sabemos. Então, só que também, aí onde é que eu vou falando você, também entra a classe baixa. Por isso que eu falo, que nem você falou Pablo Marçal. Na sua mentalidade, ele era o melhor do país. Mas talvez a mentalidade do senhor Sebastião, ele seria o pior. Você está entendendo? Por isso que eu estou falando, você tá aquela briga. Mas é o que eu falo, assim, eu estou falando em modo, assim, entendi, na sua concepção. Por exemplo, se o Sebastião se levasse conhecimento e mudança de mentalidade para esse Sebastião que pensava de forma pobre e começasse a incentivar ele a empreender, a ele querer uma vida melhor, ia mudar. Assim, a gente tem 2 lados, né? Tem um empreendedor, respeito, mas tem muitas pessoas que são empreendedores. Não, mas você tem que incentivar ele. Tem pessoas que não nasceu para aquilo. Não nasceu para aquilo. A gente tem que entender e respeitar. O empreendedor, você tem que dar oportunidade. Eu vejo que o Bolsonaro, ele dá oportunidade para quem quer trabalhar. Ele incentivou, passando por essa crise. O mercado hoje, se você for analisar hoje, o Brasil, ele é rico. A gente exporta petróleo. Aí você fala para mim, como que o Brasil ele vende pelo dólar? Então, isso aqui, ó, você vende o petróleo, para você comprar, aí você vai comprar o petróleo novamente, mas monta a refinaria, vamos ser independentes. Não, existe como se diz, um leque da independência. A gente tem que analisar o comércio. Se eu vendo o código do dólar, por quê? Porque tem a soja, eu exporto o frango, a carne. Então, isso tudo é contado pelo dólar. Resumindo, nós não temos independência do comércio, a gente tem que vender. Através da venda que a gente possui a renda. Então, são vários fatores. Se você for aprofundar, procurar entender, não é simples a gente revolucionar. Porque, sim, o Brasil é rico, ele é independente, entre aspas. Então, acho que o país mais completo, né, é o Brasil. Falar é muito fácil, a gente falar. Falar a gente é muito fácil. A gente chegar aqui e dar uma opinião, né? Vamos dizer assim, a gente pega e fala e tal. Mas aí você viu que a gente procura entender, um empreendedor, não é fácil ser um empreendedor. Tem gente que não nasceu para ser empreendedor. Não, mas ele não nasceu para ser empreendedor. Mas se nas escolas, colocar nas escolas educação financeira. Não, educação financeira. E a gente vai na área da educação. Educação financeira. Eu ia entrar nesse vídeo, você falou que o país é mais o Brasil, não é por quê? Tecnologia. Deixa eu explicar um negócio aqui. Mas a tecnologia entra na mentalidade também, né? Não, vou dar um exemplo para você. Você falou que as matérias-primas tem tudo aqui no Brasil, produz no celular, mas ele produz na fora.
A gente vende toda a mercadoria de um celular lá para fora por R$10 e compra ele daqui. Aí eles vendem para nós por 150. Aí o brasileiro ainda compra 200, que ele tem que pagar os impostos, não é certo? Você imagina? Aí todo mundo fala, tudo depende dos Estados Unidos. Por causa disso. Eles já perceberam que os Estados Unidos inicia várias guerras por causa da matéria-prima? Que eles pegam a matéria-prima barata, fazem um negócio e vendem caro. E o Brasil hoje, para falar que muda o país, é educação. É o que eu Olha falo. o Japão. A Índia mesmo investiu em pessoas na área de tecnologia, na área de programação, então hoje ele tem O Japão é um país pequeno, cheio de terremotos, não tem matéria-prima nenhuma e é super desenvolvido. Não tem terreno plano igual aqui, né? É como a gente comenta, né? Então, assim, cada região ela é forte, cada país ela é forte em tal área. Mas aonde ele é forte... Hoje, se a gente for hoje, o Brasil ele não consegue ser independente de todas as áreas, entendeu? Porque não tem como você ser, vamos supor, Brasil, vamos concentrar hoje na tecnologia, vamos concentrar hoje na exportação da carne, não tem como, você tem que ser um pouco de cada. E outra coisa, o país que... O mundo gira dessa forma. Só para te falar uma coisa, todo país que se concentra em uma única fonte de renda, ele sempre vai quebrar. Olha a bolha, Venezuela. Só petróleo. Ele quebra. Quebra, não adianta. Porque nenhuma matéria-prima é infinita. E também você fica muito frágil, como se diz, né? Assim, a Ucrânia teve a guerra e Por causa do gás lá, acabou o o que gás. aconteceu? Né? Ficou frágil. E assim, é só um exemplo aqui, que a mentalidade muda tudo. O Dubai, o que Dubai tem? Mas deixa eu te falar, Dubai, muita gente não acredita. Dubai uma hora vai Só petróleo. explodir a bolha. O petróleo lá não é infinito. Eu acredito. Aí muita gente fala, Dubai tem muita tecnologia, mas você sabia que Dubai é muita aquela mídia? Deixa eu explicar um negócio. Dubai é igual a Venezuela. Ela tá super rica. Lá fala que todo mundo é rico, né? Todo mundo é rico. Só com a hora, por exemplo, agora que o petróleo deu uma caída, todas as obras do governo lá estão sendo canceladas. Né? O país lá está entrando numa recessão gigantesca. Muita gente está indo embora. Você entendeu? Então, muita coisa da mídia que passa para a gente acredita. Dubai, por todo o país, e o Brasil, deixa eu te falar, o Brasil tem a nossa sorte. A gente, matéria-prima é muito fácil, não só em setores, mas em todos. A gente tem ouro, a gente tem petróleo, a gente tem minérios, a gente tem agricultura, tudo. Por exemplo, você vai lá em Dubai. Dubai vai lá plantar um arroz lá, vai lá plantar um... Não tem nada. Por isso que eu falo questão de mentalidade, porque lá não tem nada, só petróleo. E é uma cidade de chamar atenção para o mundo inteiro, entendeu? Deixa eu te falar, o país que eu mais respeito, acho que todo mundo que estuda mesmo conhece os Estados Unidos. Lá também é igual para o Brasil, lá dá de tudo, você planta, lá tem minério, todo tipo de trem. Só que eles não se privaram apenas em ficar com aquilo ali, não. Os Estados Unidos hoje, eu posso falar uma verdade, se amanhã o Biden falar, não, eu vou começar uma guerra com todo mundo, dá conta da guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos, todo dia o nosso americano quer se evoluir. E lá tem uma coisa diferente dos políticos, cara. Os políticos lá têm um caminho. Você não vê político dos Estados Unidos envolvido em corrupção. Já ouviu falar? Eu nunca ouvi. Pode até ter tido, mas eu nunca ouvi falar. E agora, né? Estão falando que o Trump teve... Mas fala que é trem de loucura de guerra, né? Nem de roubo, parece que na eleição, né? E não, falou bem favorecimento. Dando favorecimento para as pessoas, né? Da família dele teve um favorecimento e tudo isso. Mas, tipo assim, um favorecimento. Só cortou umas regalinhas dele. Né? Ele não teve um roubo. Não. Você entendeu? Só favorecimento. Favoreceu uma pessoa. Favorecimento, a família inteira. Né? Você vê? Diz, eu tô Coisa que podendo, no Brasil é normal. Usar. Isso é normal. No Brasil é normal. Você entendeu? Como se diz, no Brasil não é legal. No Brasil pode fazer tudo, mas lá você vê, não tem. Então, por isso, eu vou só, né, pra falar que eu pedi vocês aqui também, eu voto vocês. Dê um voto para o Wilton Candani 1011, dê um voto para o Luiz Siquinakis 900, um voto para o Marconi 456, um voto para o Gustavo Mendes 51, e vocês dois, como já deu para me entender, e um voto para o Bolsonaro 22. Entendeu? Isso aí. E peça a todos, né? Que nos dê essa oportunidade. Não, agora a gente já conhece a história, né?
fica bem mais fácil de você decidir. Mais tranquilo. Aham. Você conhece Porque a história das pessoas. antes de conhecer a história, você volta meio que no escuro ali, né? E hoje com a mídia, com a opção de vídeo, que antigamente era só papel, você olhava lá, gostou da cara do cara, ia lá e votava. Muita gente pegava o santinho ali na rua. E... Então hoje tem a opção de escolher. Uhum. Então é isso aí. Quiser falar alguma coisa? Nosso trabalho é focado nesse esclarecimento, né? Quando o Zé Matheus aqui para expor seus candidatos. E como o Samuel falou, a gente não votar, né? Sem entender a realidade de cada candidato. É muito bom. Zé Matheus, obrigado aí. Eu que agradeço, né? Essa importância de ter uma mídia independente e sem lados. Isso é extremamente importante. Para ter um veículo de comunicação no nosso município transparente, né? Não ver mentiras. É isso aí. A ideia do Folha GB, junto com ele aqui, é trazer mais informações para o pessoal, né? E a gente está convidando mais líderes, né? Aqui que tá... Só uma líder, eu não sou líder não, eu sou funcionário seu, viu? Deixa isso aí específico aí. Sou funcionário do povo. Pessoas que estão representando outros candidatos, a gente está trazendo aqui também, né? Para vocês colocar na balança e decidir lá na hora de votar. E como o Zé Matheus aí contou a história, acredito que ajudou bastante. E é isso aí. Aguarda até o próximo representante aqui e contar a história do seu próximo candidato. Vamos junto.